Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um espaço de estudo embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é quarta-feira, temos então o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos estudar conosco. Que possamos, em mais este estudo, alcançar o entendimento e a coragem necessária para mudar aquilo que precisamos mudar. Que possamos, igualmente, irradiar boas energias para os nossos lares e pedir ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que promova uma faxina espiritual neles, que todo e qualquer resquício de energia não concordante com o nosso aperfeiçoamento seja retirada. Gostaríamos também de pedir, ó bom Deus, por nossas famílias, e igualmente pelas famílias que têm órfão, encarcerado, enfermo, viúvos e toda aquela gente que precisa de boas energias, assim como nós. Que possamos, ó bom Pai, levar harmonia para essas famílias, levar o entendimento, levar a compreensão, levar a indulgência e a harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito és o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso desenlace. Graças a Deus. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade, graças a Deus. Lembremos-nos do amor e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremos-nos do perdão que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremos-nos da fraternidade que traz harmonia ao coração. Não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Isso está na Filosofia Espírita, volume 6, capítulo 39, Lembranças. É a questão 294, comentada pelo Espírito Miramês. O canal Espiritismo Motivacional tem estudos às segundas com o Livro dos Médiuns e Irradiação para o Nosso Aperfeiçoamento, às quartas com o Livro dos Espíritos e Irradiação para as Famílias, e às sextas, o Evangelho segundo o Espiritismo com irradiação para os lares. Sempre às 19h30, sempre pelo YouTube. A gente, eventualmente, uma vez ou outra, vai lá e replica esses estudos no Facebook, como também coloca uma ou outra tira no Instagram. A gente agradece imensamente o carinho da sua visita, o carinho do seu like, da sua inscrição, seja muito bem-vindo. E lembra a todos que esse carinho do like, da inscrição, ele possibilita que o canal seja levado para mais pessoas. E a reflexão que a gente faz é, se o canal auxilia a gente com mais pessoas, ele não poderia auxiliar com esses estudos.
Hoje a gente está gravando, portanto não há o boa noite do canal e a gente segue direto para o estudo. A gente está falando de O Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril em Paris, 1857. Nós estamos na parte quarta das Esperanças e Consolações, capítulo 2, das Penas e Gozos Futuros. Esse capítulo 2 ele veio da questão 958, vai até a questão 1019. Serão 61 semanas de estudos e hoje nós estamos na 37ª semana. Começamos o estudo em 30 de julho de 2025 e vamos estudá-lo até 23 de setembro de 2026. A parte que nos cabe é expiação e arrependimento, que veio da questão 990 e vai até a questão 1002. Serão 13 semanas de estudos e hoje, com a questão 994, nós chegamos à quinta semana. Começamos o estudo 11 de março de 2026 e vamos estudar até 3 de junho de 2026. A questão 993, que foi a questão da semana passada, não há homens que se tenham o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento. Então, a gente trabalhou toda essa questão, a gente estudou essa questão, recorremos ao Miramês para complementar o nosso estudo e disponibilizamos no estudo de hoje o link para o estudo da semana passada. É só você olhar a nossa descrição e lá no meio vai estar. Lá no meio não, logo no comecinho, vai ter ali o link para a questão 993. Hoje, a gente trabalha a questão 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida na Terra sempre as reconhece depois da morte do corpo físico. E aí os espíritos respondem: sempre as reconhece. Então, mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos porque passam. Porém, cedo ou tarde reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os espíritos bons e também vós podeis trabalhar. Então, a pessoa que não reconhece os erros aqui vai reconhecer no plano espiritual? Vai. Mas a gente precisa entender que é cada um a seu tempo, cada um na sua hora, cada um à sua maneira. Então, quando você chega no plano espiritual, não é de pronto que vem tudo. Vem gradativamente. Esse gradativo é de acordo com o seu nível de entendimento. Então, eu passo ali, cada caso é um caso, sempre, mas uma boa parte passa pela perturbação no umbral, depois sai dessa perturbação ainda no umbral, é levado para um posto de atendimento ou para uma colônia, chegando lá, ele começa então a trabalhar o seu saber. Não adianta a gente pensar que vai virando tudo, porque se eu só conheço as operações básicas, por mais que eu tenha feito muita coisa dentro de equação, isso não vai voltar de pronto. Eu vou ter que fazer ali o caminho de entendimento, o caminho de amadurecimento, o caminho de preparo para chegar a esse saber. Porque, do contrário, não há didática. E não havendo didática, o aprendizado fica prejudicado. E, em sendo prejudicado, a gente perde tempo, mais tempo do que já imaginamos perder. Então, é sempre isso, vai voltar, mas vai voltar devagar e sempre. Vai voltar de acordo com o seu entendimento. E aí, talvez aqui, você me pergunta, Aderlei, vamos ao Miramês? Vamos ao Miramês. A gente está falando do Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês.
O médium que trouxe foi o João Nunes Maia. Falamos da Filosofia Espírita, volume 20, capítulo 25. É a questão 994 comentada. Miramês dá o título de O Homem Perverso. O Miramês, ele fez muitos parágrafos, a gente reduziu a 9 parágrafos e os distribuímos em 12 lâminas. No primeiro, ele traz: a perversidade nasce da ignorância das leis e da justiça divina. Se o homem, mesmo nos seus primórdios, reconhecesse que tudo o que ele fizer de mal para os outros ou para si, estará fazendo para si próprio, se abrandaria na sua maneira de agir, certo de que no mundo espiritual, antes de reencarnar, ele recebeu todas as lições teóricas. Aí você olha e diz: mas eu recebi todas as lições? Recebeu. Eu fui preparado para essa reencarnação? Foi. Então, por que eu não evoluo tanto? Por que eu não entendo tanto? E por que eu ainda continuo errando como errava antes? Inclinações que precisam ser educadas. Pronto, acabou. A pessoa impaciente, ela já tinha uma grande inclinação a ser impaciente. Em alguns casos, foi impaciente por muitas e muitas e muitas reencarnações. E aí, na primeira reencarnação que vai trabalhar isso, dificilmente vai ter uma boa colheita quando o terreno era preparado para outro tipo de plantação. Então, eu vou ficar, nesse caso, uma pessoa paciente, sim, mas vai ser devagar e sempre. Eu vou ter que trabalhar sempre para chegar a tudo isso, né? E cada vez mais que eu trabalhar, mais eu acesso o que me foi me dito, mais auxílio eu tenho, mais condições eu tenho de superar aquilo. Eu preciso vigiar e orar para seguir. No entanto, como a sua consciência se encontrava ainda no vazio, digamos assim, sem as condições e possibilidades de tudo gravar com todas as particularidades, ele não reteve suas lembranças. A consciência dá seus estímulos para o consciente se inteirar das leis. No entanto, ocorre como a criança que precisa queimar a mão para aprender que o fogo é quente. Então, você já deve ter visto muita gente por aí fazendo mal e justificando esse mal. Isso somos nós tentando burlar o policial interno. Somos nós tentando burlar tudo aquilo que aprendemos e que sabemos que é certo ou errado. Então eu vou lá, como eu quero continuar nesse processo de errar, eu começo então a me munir de desculpas fortes o suficiente para me permitir não ser assombrado pela consciência. Mas isso uma hora acontece, uma hora vai ocorrer, e eu vou precisar cada vez mais ter cuidado nesse sentido, né? E cada vez eu vou ficando mais polido, vou ficando menos ignorante e também menos agressivo. Na profundidade dos assuntos estudados, o homem não tem culpa das coisas que se passam com ele. Elas foram feitas assim, e são processos de despertamentos espirituais para todas as criaturas da Terra e de outros mundos habitados. Fomos criados pela vontade de Deus e Ele, na sua onisciência, sempre soube de tudo o que iria ocorrer com todos os seus filhos. E, para tanto, fez as leis para nos corrigir. Não é com isso que vamos abandonar nossos esforços de melhorar. O dever de todos os seres é fazer a sua parte no tocante à autoeducação. Por que o ser humano é perverso? Todos os seres passam pelo estágio da perversidade, quando embriões em crescimento.
Se fomos feitos, repetimos, desculpa, se fomos feitos, repetidos, opa! Se fomos feitos, repetimos, simples e ignorantes, quer dizer, se fomos feitos, repetimos, simples e ignorantes, o que se espera do ignorante? Toda sorte de imperfeições. E a gente tem essa dificuldade de entender isso, sobretudo quando é com o outro, né? A gente ainda é muito perverso em relação ao outro. A gente tem dificuldade de entender que o outro está a caminho, que aquele ato é um ato de ignorância, é um ato de não saber. E a gente tem mais dificuldade ainda quando pega alguém com muito não saber. Então a gente pega o bandido, sobretudo depois que nos roubam, e nós acreditamos que o bandido bom é bandido morto, quando não, é um ser que está ali a caminho. Ainda é perverso, ainda é duro, mas há de melhorar. Então é importante rezar por eles, né? Certa feita, eu vendo um filme, ah, uma pessoa diz para outra, né? Vamos lá, vamos matá-lo, vamos fazer isso. A pessoa tinha perdido um filho querido e amado. E a pessoa olhou e falou assim: tá, eu até posso ir lá, posso matar todo mundo, mas isso vai trazer meu filho de volta? E eu acho que o pensamento deveria parar aí, porque normalmente, quando chega nesse ponto, a gente começa a botar coisas pequenas no meio, né? Se meu filho não viveu, ele não vai viver, ele cortou a vida da minha família, então eu tenho o direito de cortar a vida dele, como se a lei de Talião ainda fizesse força, ainda tivesse força nos tempos atuais. Os tempos são outros, a gente precisa aprender um pouco mais como trabalhar nesses novos tempos. Ainda temos muito que estudar sobre a personalidade da alma. Os teólogos, em tempos idos, orientadores das velhas religiões, achavam que traçaram os caminhos para a humanidade sobre o céu e a terra. Como se enganaram. O progresso desfaz tudo aquilo imprestável para a alma. Hoje, tudo se desfaz e a evolução se apresenta à criatura de novas formas, mais racionais e com mais amor. Muito mais amor, vamos seguir um pouco mais. Mais verdade e mais tolerância, porque pelos mesmos caminhos trilhados pelo ignorante de hoje, os grandes teólogos passaram no passado. Erraram, mentiram, sofreram e foram igualmente perversos. Mas o tempo, sendo Deus, por amor a seus filhos, foi despertando um a um, predispondo-os para a luz da verdade e do amor. E quando a gente pensa ali nos antigos teólogos, a gente vê claramente muita manipulação. A gente lembra que a igreja, por muito tempo, foi um poder, né? Na época dos monarcas, então, era o rei e a igreja. E muitas vezes a igreja governava o rei. Então, para ter esse governo, para ter esse poder, muito foi modificado de entendimento, modificado de atração, modificado de direcionamento, né? O homem, ontem, e infelizmente ainda hoje, ele gosta do status de ser melhor que o outro, né? Então a igreja, o que ela fez foi só burilar isso, foi só dar ao homem isso, né? A gente lembra que eu estou falando aí da época da monarquia, mas se você vem para tempos mais atuais, se você vai a igrejas no interior do Brasil e no interior do mundo, você vê bancos com plaquetas de nome familiar. Então a pessoa, ela não ajudava a igreja, ela fazia com que o dinheiro dela fosse para a igreja e fosse então reconhecido. Então aquele banco era exclusivo daquela família e assim ia. Esse era o homem. Então a gente diz, os teólogos, não, mas os homens também queriam isso.
Os homens se aproveitaram disso. Eu não estou defendendo o teólogo aqui, não, não é isso, né? A gente sabe o que aconteceu, a gente tem clareza do que aconteceu, mas a gente não pode só jogar o peso para um único lado, porque senão a balança não dá pêndulo. Quando, a verdade é, os teólogos usaram, equivocaram-se em interpretações, manipularam interpretações, e o povo agradeceu por isso, porque muitos ricos ficaram mais ricos, né? E muitos pobres tiveram ali argumentos para continuarem pobres. Vamos um pouco mais. Certamente que todos nós devemos ajudar ao perverso de hoje no arrependimento, inspirando através do exemplo para a esperança no porvir. Jesus nos disse que não veio à terra para os justos, e sim para os pecadores. Que o perverso escute a voz do divino mestre. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não se junta, espalha. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 30. E a gente precisa olhar sempre essas falas com muito cuidado, com muito carinho, porque senão a gente se perde, né? Porque quem não é por mim é contra mim, né? Uma frase muito forte. E quem comigo não se junta, se espalha. Só que a gente preparou um estudo aqui para a gente entender um pouco mais como funciona isso. A gente começa pelo Evangelho de Mateus. Relato que apresenta os ensinamentos de Jesus com ênfase na responsabilidade moral, mostrando que a transformação espiritual exige posicionamento e coerência. Então, esse capítulo do Mateus, ele vem trazendo exatamente esse ponto. Aí vamos especificamente para o capítulo 12, que foi o capítulo trazido por Miramês. O capítulo 12 confronta a religiosidade aparente e revela que o verdadeiro valor está na intenção e na prática do bem. Jesus desmonta a hipocrisia e chama a responsabilidade pelas próprias escolhas, né? Vamos um pouco mais. E aí nós temos o versículo 30. Quem não é comigo é contra mim. Indica que não há neutralidade moral. Não agir pelo bem é permitir que o mal atue. Então, era isso. É exatamente isso que Jesus queria trazer. Olha, se você não vem comigo para o lado do bem, você vai estar permitindo que o mal atua. E o mal é contra mim. Então, quem não está comigo está contra mim. Quem não se junta a mim, se espalha. Então, quando você está junto, você está coeso, você está ali na mesma vibração, nos mesmos pensamentos, nas mesmas ideias, todo mundo no amor e no bem. Porque então, quem não está nessa coesão vai se espalhar, porque o mal é desorganizado, né? Ele vai espalhar aqueles seus. E é muito importante que a gente entenda isso. Aí eu trouxe um pontinho que vai nos enriquecer o entendimento. Esse versículo não fala de divisão religiosa, mas de posição interior. Não é sobre estar em um grupo, é sobre em qual direção a vontade está atuando. E a síntese final é no campo moral, a omissão também decide, né? Então, por mais que você ache que você está neutro, você está auxiliando, você está facilitando, você está colaborando. Então, é muito importante você não somente assumir um lado, como assumir o lado do bem, né? Miramês continua. Estamos falando para um punhado de homens a favor de Jesus, nos juntando com ele e por ele, na certeza de que o mundo de amanhã nos mostrará o Mestre em plenas nuvens do nosso entendimento, dissipando dúvidas e armando entendimento para a pureza dos nossos corações. O perverso sempre reconhece a sua perversidade. Isto pode se dar no espaço ou mesmo quando envolvido no corpo físico. Contudo,
de qualquer modo, ele se encontra dentro da eternidade e não é esquecido pelo Criador. O arrependimento não é imediato, é demorado em todos os espíritos, mas sempre vem. Então, o parágrafo continua, eu cortei no meio para dar para a gente ler. Todos nós temos aquele ponto de perversão dentro da gente. Feliz aquele que já consegue não praticar essa perversão. É quando você acha que houve uma injustiça e você permite essa sua perversão atuar quando você pede vingança. Ao ter a oportunidade de ministrar essa vingança, você quer o pior para o outro, você não quer só cortá-lo, você quer tirar o membro. Você não quer só suspendê-lo, você quer demiti-lo. Isso é perverso. E isso também somos nós. Nós também somos isso, né? E quando aparece pela força da consciência, deve ser obedecido por trazer sob a sua égide forças estranhas em forma de dor e todos os tipos de obstáculos. Para despertar a alma, queira ela ou não. Essa é uma lei impositiva por ordem daquele que nos criou. Então, vai chegar uma hora. Não adianta, você vai crescer, você vai aprender a crescer e você vai, inclusive, gostar desse crescimento, porque isso vai te fazer bem. Isso vai te trazer paz, isso vai te trazer harmonia, isso vai te trazer discernimento. Vamos para o fechamento do Miramês. Além da força do arrependimento que nos ajuda a despertar, existem os benfeitores da eternidade que nos acompanhando, como fizeram com eles outros mais além, em passado que escapa à nossa lembrança. Então a gente viveu e vive o tempo todo ajudando, sendo ajudado, ajudando, sendo ajudado. Aquele que está à frente ajuda aquele que está atrás, que ajuda aquele que está atrás, que ajuda aquele que está atrás. É uma corrente do bem e é uma corrente que há de nos levar para muito longe em relação ao amor. Vai nos trazer mais amor, mais entendimento, mais harmonia, mais equilíbrio. Nós ficaremos mais saudáveis, né? Já que, infelizmente, ainda somos almas enfermas. Senhores, é isso. Era um estudo pequeno, né? A gente tentou não correr, porque quando a gente grava, a gente acaba meio que empurrando, né? Porque não tem muita interferência, então a gente vai lá e sai falando direto. Eu espero não ter falado muito rápido, espero que todos tenham entendido o estudo e que a gente possa voltar, né? Vamos, então, a uma prece e voltamos para um mais breve ainda. Tchau. Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas,
Atrai-nos para junto do teu seio, o santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, graças a Deus. Quando percebemos que erramos, além de corrigir o que for possível, o essencial é compreender o erro e aprender a não repeti-lo. Isso também é vigiar e orar. E a gente precisa muito vigiar e orar. Tanto quanto precisamos não desistir de nós mesmos, por somos a peça mais importante para esse imenso quebra-cabeça chamada vida. Então a gente precisa entender que não desistir de nós praticando o autoacolhimento, o auto-perdão, nos leva a melhores momentos, nos leva a melhores situações. É isso, a gente agradece imensamente o carinho da presença de todos, a gente lembra a importância do like para o canal, agradece a você por isso, agradece pela sua inscrição e convida você a sexta-feira estar mais uma vez aqui estudando conosco o Evangelho segundo o Espiritismo. Grato, grato, gratíssimo, e até sexta-feira, se Deus quiser, Ele há de querer, porque estamos a caminho.